Mais uma vez, boa tarde a todos. Com enorme alegria que compõe essa mesa, presidida pela doutora Susana Fagundes e composta pelo meu amigo Igor Mauler Santiago, meu amigo e professor Fernando Scaffi. O tema é guerra fiscal. Eu estou aqui, o tema especificamente é guerra fiscal no ICMS, as soluções para o passado e as perspectivas futuras. Este é o tema. É um tema recorrente. Em 2010, no Congresso da Abradetê, que eu estou com um livro aqui, Separação de Poderes e Efetividade do Sistema Tributário, eu falei exatamente sobre guerra fiscal. E eu disse, será que eu vou simplesmente dizer do mesmo, né? Repetir aqui a palestra? E busquei, desafiado pelo tema da palestra, algumas perspectivas para o futuro, algumas soluções para o futuro, eu atualizei a abordagem do tema guerra fiscal. Mas eu gostaria de iniciar com uma fala, ou um trecho de um voto do ministro Sepúlveda Pertence, proferido no Martim em 2003, há 10 anos atrás, em que o ministro Pertence diz assim: na guerra fiscal, portanto, a solitária força da paz aquartela-se neste salão. É o Supremo Tribunal que tem feito recolher-se ao bom comportamento constitucional todos beligerantes que um dia denunciam, mas no outro são denunciados. Então, eu gostaria de iniciar esta palestra dizendo que num ambiente de guerra fiscal não há inocentes. Os estados se utilizam da guerra fiscal exatamente para evitar ou para eliminar a neutralidade do ICMS na tributação do consumo. A origem, os motivos dessa distorção, nós sabemos. Nós sabemos que, pelo sistema concebido pelo Brasil, o sistema tributário concebido pelo Brasil, de fatiar a tributação do consumo entre União, Estados e municípios, e conferir aos estados a competência para instituir o ICMS, imposto de nítido caráter nacional, a possibilidade de conflito entre os estados em decorrência dessa formatação é muito elevada. Tanto é assim que a própria Constituição prevê mecanismos complementados pela Lei Complementar número 2475 para evitar a guerra fiscal, que nós todos sabemos quais são os mecanismos, que é a necessidade de um órgão colegiado com representantes de todos os estados, o CONFAS. O CONFAS teria competência para autorizar os estados a conceder benefícios e incentivos fiscais nos termos e limites em que autorizados por este órgão. Mas há uma evidente insubordinação dos estados em obedecer essas regras que estão contempladas na Lei Complementar número 2475. Então, o problema é este. Os estados sabem o que é a neutralidade que se deve alcançar dos impostos sobre o consumo. Quando o empresário vai decidir onde se instalar, a carga tributária deveria ser irrelevante. Deveria ser levado em consideração outras questões, a infraestrutura, a matéria-prima, o nível de educação que aquela região oferece, a logística de transporte, etc. E exatamente os estados que se sentem prejudicados nesses quesitos se valem
guerra fiscal ou dos mecanismos de incentivos e benefícios fiscais para atrair investimento. Quando eu disse que não há inocentes na guerra fiscal, eu me referi aos estados e, eventualmente, aos contribuintes beneficiados diretamente pela política de incentivo fiscal. Mas o grande problema que temos é que os mecanismos de sanção previstos na Lei Complementar número 2475 se voltam contra aqueles contribuintes que não participam da guerra, que são os contribuintes, compradores ou adquirentes de produtos que recebem incentivos de outros estados e que têm, na Lei Complementar número 2475, recebem a sanção dessa guerra fiscal, que é o estorno dos créditos, a determinação da lei de que o adquirente que recebe o produto incentivado não tem o direito de se creditar do imposto destacado na nota fiscal. Bom, qual é o primeiro equívoco? Pelo princípio da não cumulatividade, o ICMS destacado na nota fiscal para o adquirente, aquele ICMS, o recolhimento daquele ICMS é uma presunção absoluta. Para o emitente da nota fiscal, o destaque do ICMS há uma presunção relativa, que admite prova em contrário se houve ou não o recolhimento do imposto. Mas para o adquirente e para o comprador, tendo sido realizado o negócio jurídico lícito de transferência do domínio do bem ou da mercadoria, há uma presunção absoluta para o adquirente de que aquele ICMS destacado é ICMS pago. Nos moldes da jurisprudência do Supremo, antiga, anterior à Constituição de 88, que dizia, para o comprador, ICM isento é ICM pago, para fins de creditamento do ICMS presumido ou do ICM presumido. Então, o grande problema hoje da guerra fiscal é que os atores que dela participam e que descumprem com as regras da Lei 2475 não sofrem as sanções pelo descumprimento das regras estabelecidas na Lei Complementar número 2475. Quem sofre a sanção é o contribuinte adquirente da mercadoria incentivada, que não participa deste acordo que eventualmente há entre os estados e aquelas empresas beneficiárias do incentivo fiscal e que acabam sofrendo sozinho as consequências, porque há duas sanções previstas na Lei 2475. O estorno do crédito para adquirente e a cobrança do ICMS eventualmente incentivado. A primeira nunca ocorre, porque o Estado que concede o incentivo não tem interesse de cobrar daquela empresa que o recebeu. Então a sanção sempre se dá na ponta do adquirente, e este é o grande problema. O Supremo Tribunal Federal, todas as vezes que convocado, principalmente por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, tem julgado inconstitucionais as leis ou atos normativos, às vezes até de executivo, que concedem os incentivos fiscais sem passar pelo crivo do CONFAS. Não há complexidade jurídica nenhuma no exame dessas questões. Concebeu o que é considerado incentivo ou benefício fiscal. Qualquer alíquota inferior à alíquota interestadual, se não qualquer alíquota interna
inferior à alíquota estadual, interestadual, é considerado incentivo ou benefício fiscal. O Supremo, sempre que provocado, declara a inconstitucionalidade das leis ou atos normativos estaduais que concedem esses benefícios. Mas isso não tem sido suficiente para estancar a guerra fiscal. Então, esta guerra fiscal que vai ganhando outros contornos. Da palestra que eu fiz em 2010 para 2013, algumas novidades surgiram. Primeiro, a guerra dos portos, a chamada guerra dos portos, em que vários estados, que não é o caso de Minas Gerais, que não é um estado litorâneo, estados como Espírito Santo, estado como Pernambuco, estado como Santa Catarina, que passou a ter uma política incentivatória de importação do ICMS na importação, e tanto na incidência do ICMS na importação, como na venda subsequente, na primeira operação interestadual, para incentivar que várias empresas pudessem importar pelo seu porto, mesmo que a mercadoria não tivesse por destino o estado importador, mas sim outro estado. Quais os problemas que passaram a surgir em decorrência disso? A importação num volume acima do normal por meio de trading companies, importações por conta e ordem, e a reação dos estados que não eram titulares dessa política de autuar sob a alegação de que estava ocorrendo importação indireta. E esta questão ainda continua pendente de solução no Supremo Tribunal Federal, que ainda não trouxe uma definição clara a que estado cabe o ICMS importação. Quando se fala o destinatário jurídico do bem, o próprio conceito de destinatário jurídico do bem importado é objeto de dúvidas dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que tem uma jurisprudência oscilante em termos deste assunto. Aí buscou-se, então, uma solução normativa, que foi a Resolução 13 de 2012, que estabeleceu uma alíquota única de 4% para as operações interestaduais de produtos importados que não tenham sido objeto de processo de industrialização, ou caso tenham sido utilizados em industrialização, que o produto final tenha mais de 40% de matéria importada. Essa alíquota de 4% não resolve, essa resolução número 13 não resolve o problema da guerra fiscal. O que ela pode é diminuir um pouco os incentivos que os estados possam dar, se a alíquota pela resolução 123 é de 12% e de 7%, estabelecendo-se uma alíquota de 4%, a possibilidade do incentivo é menor. Se eu poderia passar de 12 para 4, agora, se já está fixado em 4, a minha margem para conceder benefício fica menor. Mas ela não resolve o problema da guerra fiscal, e pelo contrário, até dá como uma coisa insolúvel. É uma resolução que se conforma com a guerra fiscal e que prejudica os estados que não a praticam. Na medida em que o imposto de importação na alíquota de 12% ou 18%, o estado que não dá nenhum incentivo no ICMS importação, vai gerar para o seu importador um acúmulo de crédito, que ele vai importar com 12% ou 18%, e na saída subsequente o débito é de 4%. O que ele vai fazer com aquele crédito acumulado? Então, não há esta guerra dos portos, não terá a sua solução pela resolução do Senado 13 de 2012, que tem o agravante de
na sua regulamentação, consolidar todos os benefícios existentes até o advento da resolução. Outro problema que decorre dessa guerra fiscal, e que os senhores devem saber, é o ICMS no comércio eletrônico. O ICMS no comércio eletrônico tem sido uma prática, o comércio eletrônico tem sido uma prática cada vez mais importante no mundo dos negócios. E o que é que ocorre? Os estados que são mais importadores do que exportadores estão sendo muito prejudicados, porque o consumidor final que está no Mato Grosso compra um produto eletrônico via comércio eletrônico, ou qualquer mercadoria via comércio eletrônico, de uma empresa paulista, vai ser aplicado a esta operação a alíquota interna de São Paulo. E o Estado do Mato Grosso não vai receber nada deste imposto. É o que é normal dentro daquilo que está previsto na Constituição, que a aplicação da alíquota interestadual só se dá em operações interestaduais entre contribuintes. Mas como aumentou muito o comércio eletrônico, os estados que são compradores deste comércio eletrônico tiveram uma queda de arrecadação e fizeram um protocolo ICMS, no qual, por meio de protocolo, mudam a Constituição. Por meio de protocolo, mudam a Constituição, estabelecendo a alíquota interestadual para essa operação e o diferencial de alíquota para o Estado comprador, mudando a Constituição. Há inúmeras decisões do Supremo declarando a ilegitimidade desse protocolo e de leis estaduais que se amparam neste protocolo. Há uma proposta de emenda à Constituição, articulada por esses estados que são, que assinaram, que aderiram a esse protocolo, para tentar, tendo em vista o insucesso dessa tentativa, frente a inúmeras decisões do Supremo sobre a matéria, há uma tentativa de se colocar isso na Constituição. Porque esse ICMS do comércio eletrônico tem um agravante. Aqueles que não são signatários do protocolo cobram a alíquota cheia na saída. E o comprador que está em outro estado paga o ICMS duas vezes. A alíquota cheia na origem e o diferencial de alíquota na hora que a mercadoria entra no território do outro estado. São distorções da guerra fiscal. Um outro elemento da guerra fiscal que pode gerar grandes problemas, eu trouxe uma recente decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, numa suspensão de liminar 707 de Goiás, em que o município de Córrego do Ouro pede que o cálculo da sua participação no VAF, que é a sua participação no VAF, não leve em conta as renúncias fiscais do Estado de Goiás. Ou seja, olha a seriedade disso. Os 25% dos municípios devem ser calculados sobre não aquilo que foi efetivamente arrecadado, mas sobre aquilo que poderia ser potencialmente arrecadado caso o Estado de Goiás não desse o incentivo fiscal. E esta suspensão de liminar pedida pelo Estado de Goiás foi negada pelo presidente do Supremo. Mais uma vez, revelando a dificuldade do judiciário de compreender o conceito de valor adicionado fiscal e dessa técnica de repartição de receitas tributárias. Há as retaliações, como os estados que menos praticam a guerra fiscal são os estados mais duros no combate a esta, mais duro com seus contribuintes.
Era o caso de Minas Gerais com a Resolução 3166. Resolução essa que as autoridades administrativas do Estado declaravam a inconstitucionalidade de leis de outros Estados. Inconstitucionalidade que, essa declaração é competência privativa do Poder Judiciário, mas que é o que eu disse, é matéria que não exige nenhuma complexidade, não há maiores indagações para se reconhecer a inconstitucionalidade dessas políticas incentivatórias, mas não podemos admitir que a autoridade do Executivo de um Estado declare a inconstitucionalidade de atos normativos produzidos por outros Estados. Aliás, isso foi objeto de várias conferências, inclusive minha em 2010. Então, o que eu procurei trazer de novo para enriquecer o debate. Em primeiro lugar, dar notícia, os senhores sabem, de um projeto de lei complementar que muda o quórum para a aprovação de incentivos fiscais. Não sei se é uma saída, mas como se sabe hoje que a aprovação pelo CONFAS tem que ser à unanimidade, os estados não vão ao CONFAS. A partir do momento em que se exige um quórum de 3/5, pode um quórum que em tese seria mais razoável, mais factível, um quórum de pelo menos 3/5 e que tenha pelo menos 1/3 de representante de cada uma das 5 regiões do Brasil. Ou seja, não é maioria simples, uma maioria qualificada de 3/5 dos estados integrantes do CONFAS. Esse projeto de lei complementar está tramitando. Há também uma proposta de emenda constitucional, número 233 de 2008, que transfere para a lei complementar a competência para legislar sobre o ICMS. O que mitiga a competência dos estados em relação ao ICMS. Eles têm a competência para exigir o tributo, são titulares do tributo, mas perdem a competência para instituir por lei. Eles ficam com uma competência legislativa residual. E esta proposta, que eu não tenho simpatia por ela, esta proposta, ela flexibiliza o princípio da não cumulatividade. Ela flexibiliza na medida assim, a lei, não cumulatividade nos termos de lei complementar. Flexibiliza, tira da não cumulatividade o seu status de regra constitucional. Há uma proposta importante, que é a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, cuja redação foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes, que diz: qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAS, é inconstitucional. Diria que é uma súmula vinculante acaciana. Está dizendo o óbvio. É triste ter que dizer o óbvio, mas acho que pode ser uma boa ferramenta em termos de dar agilidade nas questões que são levadas ao Poder Judiciário. Então, eu fiquei pensando nesta súmula e numa possibilidade dessa súmula ainda ter uma eficácia maior. E como eu tenho sofrido muita influência de amigos, inclusive uma influência em casa de um filho que está entusiasmadíssimo com o instrumento da arbitragem, eu fiquei pensando na possibilidade, de alguma forma, nós utilizarmos da arbitragem para ajudar a resolver o problema da guerra fiscal. A minha primeira preocupação é o seguinte: saber quando um Estado está descumprindo com a Constituição e com a legislação complementar é muito fácil. A consequência
Primeiro é o seguinte, outra ideia que eu tive. A sanção jamais poderá ser apontada para o contribuinte. A sanção tem que ser apontada para o Estado que descumpre com a Constituição. E aí, o que eu pensei foi o seguinte: uma mudança nas sanções do artigo 8º da Lei Complementar 2475, e que qualquer Estado que se sinta prejudicado por qualquer concessão de benefício fiscal não aprovada pelo CONFAS, possa acionar o outro em câmara arbitral do próprio CONFAS. São dois os objetivos da proposta: desonerar o contribuinte de um ônus para o qual ele não concorreu em sua causa e transferir essa responsabilidade para os Estados. Assim, haveria uma mudança na Lei Complementar 2475, estabelecendo que qualquer Estado que descumpra as deliberações do CONFAS ou usurpe sua competência, possa ser acionado por outro que se sinta prejudicado via arbitral dentro de uma Câmara de Arbitragem. Aí eu fui na Lei 9.307 de 96, a Lei de Arbitragem, cujo artigo 1º diz: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Em suma, existem dois requisitos para participar de uma arbitragem: a arbitrabilidade subjetiva e objetiva. A subjetiva diz respeito à capacidade do sujeito, à validade da sua declaração de vontade. No nosso entendimento, a melhor doutrina, considerada por muitos conservadora, é aquela que afirma a possibilidade da administração pública ser parte de arbitragem, desde que haja autorização legislativa. Agora, a arbitrabilidade objetiva diz respeito ao objeto da controvérsia, se este é disponível ou não. Obviamente, casos de direito de família, como guarda de filhos, não são arbitráveis. Quando se trata da fazenda pública, no entanto, à primeira vista, por se tratar de interesse público, dir-se-ia que o requisito da arbitrabilidade objetiva não seria preenchido. Nesse ponto aí, nos valemos das lições de Celso Antônio Bandeira de Mello para distinguir o interesse público primário do interesse público secundário. O interesse público realmente indisponível por parte da fazenda pública é o direito de perseguir o crédito a que pensa fazer jus. No entanto, a forma de persecução do crédito é de natureza secundária, de interesse do próprio erário. E a forma de maximizar a arrecadação e diminuir as despesas, instrumento para realizar o interesse primário. Como a maior parte da doutrina aponta, a arbitragem nesse quesito atenderia melhor o interesse secundário e se coadunaria com o dever de eficiência da administração pública. No presente caso, a via arbitral seria mais eficiente por uma série de motivos. Celeridade do juízo arbitral, no presente caso, é fundamental. A perpetuação, como ocorre hoje, de benefícios fiscais e legais, apenas incentiva a continuação da guerra fiscal. O seu grau de especialização, podendo escolher como árbitros técnicos especialistas no assunto em pauta. Na hipótese, pode optar por auditores, juristas, dentre outros profissionais especializados. E a impossibilidade de recurso da decisão. Ultrapassado a possibilidade da fazenda ser parte, vamos dar um fechamento à proposta que eu estou dividindo com vocês. Não há, como eu já disse, qualquer questão jurídica complexa a ser decidida. Ao juízo arbitral caberia o reconhecimento de invalidade
de determinado benefício fiscal não aprovado pelo CONFAS. Posteriormente, caberia ao juízo apurar o quanto o DBA, o quanto o Estado prejudicado arrecadaria não fosse a concessão ilegal. Apurada uma quantia X, propõe-se que as dívidas entre os Estados sejam compensadas através do Fundo de Participação dos Estados. Como se sabe, hoje, o artigo 8º trata de duas sanções: a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor e a exigibilidade do imposto não pago. Talvez o montante a ser indenizado pelo Estado que descumpriu com a regra constitucional e que a aplicação o enquadramento da súmula vinculante se daria pela própria Câmara Arbitral, e que ela teria a função de calcular o quanto deveria tomar por base o montante da renúncia fiscal, que é o prejuízo do outro, que é o que se cobra do contribuinte, a ser compensado eventualmente no Fundo de Participação dos Estados. Esta possibilidade de submeter a questão da guerra fiscal ao juízo arbitral, que eu trago em primeira mão para os senhores, eu acho que merece ser discutida e merece ser trabalhada, porque nós não estamos falando da relação fazenda pública e contribuinte, nós estamos falando da relação jurídica entre fazendas públicas, que vão buscar no juízo arbitral a definição de um valor equivalente ao prejuízo que o incentivo oferecido pelo Estado ocasionou aos outros. Com isto, encerro a minha breve palestra cuja intenção foi a de trazer algo de novo, ou uma nova perspectiva para este antigo problema da guerra fiscal. Muito obrigado a todos.